Hoje a gente vai falar aqui no Prosa do Mundo de um dos autores mais brilhantes e importantes do século XX. Ele foi responsável por criar o livro que eu chamo de o mais atual de todos os tempos. Eu sou o Jonathan, você está em mais um capítulo do Prosa do Mundo, então já se inscreva aqui no canal, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e não deixe de compartilhar esse vídeo com quem você sabe que gosta de boa literatura. Eu imagino que você já sabe de quem que a gente está falando, e é óbvio que é o George Orwell e esse clássico aqui, o 1984. Ele foi escrito em 1948, e é daí que vem a ideia de 1984. Ele troca os números, e é uma grande crítica ao regime soviético. O George Orwell era um grande entusiasta da União Soviética, porém ele começou a se desencantar com o regime de Stalin, justamente porque estava indo na contramão daquele primeiro ideal, que era ser um governo do povo, e começou a se transformar cada vez mais em um governo totalitário e personalista. É por isso que o 1984 vai ter, por exemplo, um dos personagens mais famosos e importantes da literatura mundial, que é o Grande Irmão, que mesmo sem ser uma figura corpórea que aparece, está presente ao longo de todo o livro e se tornou uma espécie de guru de tempos ruins, a gente pode dizer assim, e foi também o responsável do seu conceito por criar a ideia de Big Brother. Afinal, assim como o reality show, ele vê tudo, julga tudo e observa a todos a todo instante. E vem daí, então, essa ideia do controle e do regime totalitário que a gente vê ao longo de todo o 1984, que junto com o Admirável Mundo Novo e também o Fahrenheit 451, a gente pode dizer que é a grande tríade da literatura distópica do século XX. Mas o que conta a história de 1984? Conta a história do mundo em 1984, quando regimes totalitários governam o mundo inteiro e eles vão fazendo alianças entre si, guerreando entre si e criando realidades e verdades paralelas. Por que eu digo que o 1984 é um dos livros mais atuais de todos os tempos? Porque ele antecipa, em alguma medida, se a gente pode dizer assim, afinal, ele era uma interpretação do que o próprio Orwell via no regime soviético, mas ele antecipa questões como fake news e a pós-verdade, que é a distorção da verdade, não para criar uma mentira, mas para criar uma verdade paralela à real realidade, se é que a gente pode chamar assim. E o grande personagem do 1984 é Winston Smith, um funcionário público que aos poucos começa a tomar consciência de que aquilo tudo está funcionando de um modo muito estranho, que aquela realidade que ele vive não é exatamente real, mais ou menos como o Show de Truman, se você já assistiu esse filme. E ele começa então a perceber que existe uma falha na Matrix, vamos dizer assim. Só que ao invés de ser um mundo digital, é um mundo controlado por esse grande partido, pelo grande irmão, que vai, como a gente já comentou, distorcendo a realidade e criando factoides ao longo de toda a história. Então, só para te dar um exemplo bem prático, pessoas que se tornam não gratas por partido, elas são pulverizadas, desaparecem, e não só elas são, digamos assim, pulverizadas, se é que você me entende, mas a própria memória que se tem delas também é totalmente destruída, a pessoa deixa de existir, e era algo que existia, por exemplo, dentro do governo stalinista. E é por isso que o Orwell vai colocando esses pequenos ingredientes, esses pequenos elementos reais dentro da literatura composta em 1984. E claro que se o Smith ele é um revolucionário, mesmo que latente, ele vai fazendo pequenas alianças dentro do livro, e duas delas são muito importantes. Uma, a Júlia, que é uma mulher por quem ele se apaixona, embora ela seja da Liga Antissexo, mas ela, segundo conta para ele, é na verdade uma infiltrada de um grupo revolucionário que acaba aliciando o Smith
para que ele faça também parte e vá destruindo o sistema por dentro, e o outro é o O'Brien, uma figura proeminente no partido, mas que tem ali uma caracterização bastante dúbia, e ele é fundamental para a gente entender a ascensão e a queda do Winston Smith, que é o nosso herói, o nosso personagem principal aqui em 1984. E a grande sacada do Orwell não é só esse entrelaçamento entre realidade e ficção, crítica social e literatura, mas a maneira como ele conta essa história. A gente vai ali se pegando preso, com perdão do trocadilho, nesse enredo, nessa ficção que vai construindo, como a gente já comentou, uma das realidades paralelas mais absurdas, mas também mais aterradoras da literatura mundial. E uma coisa que você tem que prestar atenção é como o George Orwell vai construindo uma prosa que ela é bastante burocrática, bastante formal. E por que isso? Porque ele quer transmitir a partir da linguagem a secura daqueles tempos, a frieza daquele momento do mundo. E nessa história, claro, que a gente vai ver muito dessa burocratização, que pode ser também uma herança do Kafka, mas também esse aparato estatal gigante tentando destruir os pequenos cidadãos daquele mundo. E lembra que eu falei ali que não só a ideia de pós-verdade, como também de fake news vai perpassando toda a obra? Isso é bem importante quando a gente pensa num outro elemento que a gente falou no comecinho do vídeo, que é como os estados, esses estados totalitários, eles vão criando alianças, eles vão guerreando entre si, e em um dado momento você já não sabe mais o que é real, o que é mentira, quais são as verdadeiras alianças, quais são os verdadeiros inimigos. Tudo muito 2025. E tudo isso é coroado com o slogan do partido: guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Perceba como o Orwell vai usar essas antíteses para mostrar justamente a contradição que é o mundo em 1984. E se você prestar atenção e conhece a obra, por exemplo, da Legião Urbana, você vai se lembrar que em Há Tempos o Renato Russo canta: disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. Ele escreveu isso como uma resposta ao slogan do partido, justamente mostrando que não, apesar de todas as dificuldades, a gente ainda pode ter esperança. Então, a nossa dica de hoje é 1984. E, como aquelas indicações que a gente sempre dá aqui no canal, sugiro que você leia os outros 2 livros daquela tríade da literatura distópica que eu comentei, que é O Admirável Mundo Novo e Fahrenheit 451. E aí, conta pra mim se você já leu 1984 e o que você acha da literatura do George Orwell. Você quer mais livros dele aqui no canal? Deixa pra gente nos comentários. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, fica o convite para que você se inscreva aqui no Prosa do Mundo, apoie o nosso trabalho, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que gosta de uma boa leitura. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau e até lá!